Nesse vídeo eu vou te falar como converter a sua família para ir para a igreja, para te acompanhar na igreja católica. E eu vou te falar da minha experiência prática. Eu passei por isso com a minha família e eu vou contar em detalhes o que aconteceu, mas fica ligado aqui porque, apesar de você estar achando que eu vou te passar uma série de técnicas de neurociência e de argumentações para você chegar dentro, eu vou te falar algo que possivelmente você não pensou e talvez seja até um pouco contraintuitivo. Mas antes, só trazendo um contexto aqui, meu nome é Fabrício Rego, esse é o canal Fortaleza Paterna e esse é um canal voltado para ajudar homens, né, pais católicos que estejam aí enfrentando os desafios da paternidade, da masculinidade, do matrimônio no seu dia a dia. Então, na verdade, é para, assim como eu vivo esses mesmos desafios e busco fontes, estudos, fontes no Brasil e fora, o objetivo é trazer isso, trazer histórias, trazer referências, sempre com fundamento na nossa Igreja Católica, no catecismo da Igreja. Nada que eu vou falar aqui nunca vai ser contra a Igreja. Se eventualmente algum dia eu falar, pode me apontar porque eu vou corrigir, porque aqui é alinhado com a doutrina católica. Mas aí, meus amigos, vamos lá. O grande ponto é que, como que aconteceu o nosso processo aqui de conversão? Só para eu contextualizar um pouco ali para vocês. Eu sou de berço católico, aos 15 anos eu evadi da igreja católica para espiritismo, umbanda, filosofias orientais, meditação, papapá, papapá. Eu conheci a minha esposa quando eu tinha ali no início, digamos, da minha jornada fora da igreja. Tinha 5 anos que eu tinha saído da igreja, conheci minha esposa, agora a gente tinha ali 21 para 22 anos. E quando eu a conheci, ela também. Ela veio de família católica, mais diferente um pouco da minha. A dela era mais de BGE. Não tinha muita vivência. E eu tive tive vivências de missa, né? De ir para missa, de participar de festividades e tudo mais. Ela já não teve. E ela tinha ali já dado um flerte com o evangelho, o protestantismo na igreja evangélica, não gostou. E aí quando eu cheguei, eu estava muito doutrinado no espiritismo e aí acabei arrastando ela no espiritismo. Você vê, né? O poder da liderança do homem. Quer dizer, eu, um recém-chegado na vida dela, né, trouxe ela para o espiritismo. Claro que entra muitos outros fatores, né? É questão de por querer, né, estar junto, querer fazer o que a outra pessoa faz, é uma série de outras coisas, mas eu levei ela para o espiritismo e levei para todo o resto que eu passei. Até o momento em que a gente se decepcionou, né, obviamente, por motivos óbvios, por exemplo, com a Umbanda, que foi para onde a gente acabou indo. Tivemos inúmeras decepções, e aí a gente se afastou disso. Só que eu, diferente dela, sempre tive uma sede muito grande de estudo, de respostas, e aí eu acabei indo estudando um monte de coisa, de teoria, de filosofias orientais, teosofia, ocultismo, e aí nesse ponto ela já não me acompanhou. Ela ficava ali na retaguarda, eu conversava com ela entendia, mas ela já não foi comigo ali. E aí eu, enfim, passei um bom tempo batendo cabeça, buscando essas práticas, até que, quando a nossa filha nasceu, eu já contei esse vídeo aqui em detalhes, tá? Vou deixar ele aqui para vocês no final. Mas quando a nossa filha nasceu, eu falei, pô, preciso levar alguma coisa, né? Criar alguma coisa de fundamento, de valor para minha filha e comecei a estudar e tudo, detalhes que eu conto lá nesse vídeo da conversão e decidi voltar para o catolicismo. Não foi algo fácil, não foi trivial, demorou muito, foram 2 anos de estudo, de oração para ter essa clareza, ter o discernimento até que eu tive. Só que, assim como em mim, esse período no New Age fez uma lavagem cerebral profunda contra a Igreja Católica. Uma coisa que não era tão difícil, uma vez que as nossas escolas já fazem isso nas aulas de história, né? Já deixa o terreno preparado para detonar a igreja. Aí qualquer bombinha que solta vira uma bomba atômica. E aí com minha esposa não foi diferente. A grande diferença é que eu sou do estudo, de gostar de estudar, e ela não. Não é dessa pegada. Então, para ela tem que ser uma coisa muito mais de um chamado, muito mais de sentir, de ir, do que racionalmente. E aí eu voltei para a igreja. Só que quando eu voltei para a igreja, e aí é onde entra aqui, gente, o core desse nosso vídeo aqui. Quando eu voltei para a igreja, obviamente que eu queria muito que ela fosse. Mas eu já conhecia a minha esposa. Repara, eu vou contar o que eu fiz, mas hoje eu tenho um entendimento de por que a coisa aconteceu, por que funcionou e é por isso que eu estou aqui.
E eu, já conhecendo minha esposa, eu falei, cara, não vai adiantar eu ficar tentando convencê-la. Ela não gosta, ela tá resistente à Igreja Católica, os mesmos, os mesmos problemas e entraves que eu tinha. E ela não foi. Aí ficava indo eu e minha filha pequena. Aí nesse período eu deixei ela, como sempre, muito à vontade. E aqui é a primeira coisa que eu faço. Eu falo para vocês, a gente precisa deixar à vontade a pessoa. Não adianta eu parar aqui, deixa eu te falar por que você tem que ser católico, deixa eu te falar por que você tem que ir para a igreja. Gente, não é racional, não vai ser racionalmente que vai convencer. No meu caso, a minha virada foi racional para voltar para a igreja, mas o que começou não foi racional, o que estava me impulsionando não era racional. Então, não adianta ir com argumentação, com gogó, não é assim que funciona. O que eu fiz? Ia para a igreja todo domingo, eu e minha filha, que na época tinha ali 1 ano e meio para 2 anos, a gente ia, e aí eu tirava fotos da gente na missa, e minha filha ficava na missa do meu lado o tempo inteiro. Né? A gente tirava fotos, eu mostrava para ela uma foto, né? Mostrava, chegava no outro domingo com outra foto, aí eu falava, pô, hoje o padre falou um negócio interessante, eu falava, e ela calada, não dizendo nem que sim, nem que não, nem que ia, nem que nada, mas eu chegava trazendo, até que quando minha filha começou a falar um pouquinho, minha filha começou a chegar contando histórias. Olha a treta. Só que isso, gente, um processo longuíssimo, muito longo de tempo, de amadurecimento da minha esposa. Só que não foi pelo gogó. E aí eu comecei a perceber que ela queria ir. Só que a missa era muito cedo. Então acho que ela chegou aí 1 ou 2 dias e não estava, era um entrave a mais e, cara, tudo que a gente quer é facilitar a experiência da pessoa para que seja mais fácil ela ir, porque depois que tiver que dificultar, tiver que ir para a missa meia-noite, a pessoa vai, mas não adianta querer falar, você tem que ir para a missa tal hora, porque é esse que é o certo, você tem que ir para a missa todo domingo, porque assim, não é desse jeito. Então tem que ser leve, tem que ser sutil, porque é um processo de mudança, e essa é uma mudança que ela é uma mudança psicológica, ela é uma mudança de entendimento do mundo, ela é uma mudança muito de identidade. Porque religião, querendo ou não, é identidade. Basta para ver. Eu sou católico. Eu sou evangélico. Eu sou isso, aquilo outro. É identidade. São crenças, são juízos que a pessoa formou. Por isso que argumentar, você só vai criar uma barreira. Por quê? Você vai dar um choque nos juízos da pessoa, na argumentação, da parte racional da pessoa, e como aquilo afeta o centro dela, que é o centro identitário, que é o centro de valores dessa pessoa, ela vai defender. Claro, é instantâneo. Mesmo no meu processo de conversão, eu querendo, se alguém chegasse para mim, para vir me pregar que eu tinha que ir, eu na hora ia criar defesas. Porque é natural do ser humano. Então não adianta você querer argumentar por isso. Você está mexendo com o centro da pessoa, com os valores dela. E aí ela cria um escudo para se defender. A gente tem que dar uma despistada. A gente tem que fazer atraindo pelo cheirinho, igual rato em filme de, né, em desenho, cheirinho do queijo. E aí a pessoa tem que vir pelo queijo, né? Ainda que o mais importante não seja o queijo, seja o pau, seja a cruz, seja o pão seco, sem sabor. A gente tem que trair pelo queijo. Aí minha esposa começou a querer ir, mas no movimento ainda sutil, começou a querer participar. Aí na primeira quaresma que eu participei, as 2 primeiras, ela só acompanhou olhando, vendo, eu participando da quaresma, depois do Tríduo Pascal. Aí na primeira quaresma e Tríduo Pascal, eu fui sozinho. E o que dava eu ia com minha filha. Na segunda, ela já foi comigo em algumas do Tríduo Pascal. E aí eu já começava a falar, ó, por que, que é assim, por que, que é assado, porque aí eu entrei no processo de estudar. E aí eu chegava para ela, repara, não tentando convencê-la, mas explicando as coisas que eu estava aprendendo. Olha que massa, isso é assim por causa disso e disso. Você já parou para pensar? E aí aos poucos ela, interessante isso, hein? Repara, eu não chegava assim, você precisa aprender isso daqui, porra, como é que você não tá e eu nem chegava num tom arrogante. Eu chegava como quem está contando uma história. Olha que massa, repara isso daqui, como é que eu nunca pensei. Eu fiquei chocado. E é claro que a pessoa vai, o que foi? Você acredita que a igreja é isso? E aí eu começava, gente, trazer apologética para ela, sem falar que era apologética. Você sabe por quê que
qual a diferença da igreja evangélica, né, do protestantismo para a igreja católica, para o catolicismo, e aí eu trazia as coisinhas, trazia a questão histórica, trazia como é difícil a igreja mudar de opinião, tudo coisas muito positivas, o lado muito positivo. Aí, quando eu ia também descobrindo as coisas, por que das coisas negativas que tanto se falam da igreja, na história, eu trazia para ela. Isso, gente, isso ao longo de um ano e meio, entendeu? Nada focado, nada. E olha que eu sou um cara muito assim, quando eu afundo a cabeça, eu vou e eu fico insuportável, porque eu só quero falar daquilo. E nesse caso eu tinha que me controlar, porque eu sabia que se eu perdesse a mão, ela ia, como eu digo, espanar, sabe? O parafuso que espana, ele não consegue mais entrar, você enrosca, 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 ele fica rodando no mesmo lugar porque ele espanou, pois é. E eu fui deixando, fui deixando. Aí ela já ia, aí beleza. Aí o que aconteceu foi, ela tinha esse problema de horário da missa, aí eu falei, aí um dia conversando com um amigo que eu descobri, ele falou, tem uma missa muito legal, tal lugar, era num abrigo, né? É um abrigo aqui da minha cidade, o abrigo São Vicente de Paulo. E lá tem uma capela e tinha uma missa. Ele falou, essa missa é domingo, 9 horas. Eu, é mesmo? Que legal, rapaz. O que que Fabrício fez? No próximo domingo, pegou a mãozinha da filha dele, caladinho, estamos indo pra missa, beijo mamãe, tchau, e fomos pra missa. Minha esposa já estava grávida do nosso segundo filho, e aí fomos pra missa, de domingo. Quando chegou na missa, aí tinha outro detalhe. Eu sabia que Mara não se conectava muito com a igreja por causa, né, a gente sabe de alguns padres que eles são mais clássicos no raciocínio, mais teóricos, e eles trazem sempre uma homilia muito para esse lado, o que não tem problema nenhum. Eu, por sinal, adoro. Eu que sou muito, né, gosto de estudar, sou muito racional, eu adoro. Mas eu sabia que ela precisava vir puxada pelo coração. Quando chegou na missa, essa missa 9 horas da manhã, eu já falei, Mara vai adorar isso daqui. Por quê? Tinha música, tinha o Ministério da Música. Eu sei, existem inúmeras críticas contra isso, mas lembra? Eu não tô nem aí. Eu quero que ela venha pelo cheiro do queijo. Isso, sinceramente, hoje para mim eu já tenho até minhas opiniões sobre isso. Mas tinha música, o padre com uma homilia muito pé no chão, muito real, trazendo para a vida. Ele chega, cumprimenta todo mundo na igreja, é uma capela pequena, então ele cumprimenta todo mundo na hora que ele chega, ele conhece os fiéis dele. Eu falei, cara, Mara vai adorar isso daqui. E nisso minha filha já estava bem mais, já articulando, conversando, já tinha 3 anos de idade. Chegando em casa, minha filha desceu o verbo vendendo a missa para a mãe. Domingo que vem, a mãe estava lá. E quando a mãe chegou, ela foi capturada pelo coração. Porque justamente ela gostou, não significa que no dia seguinte ela já estava a católica. Não, ela já vinha nesse processo, ela já ia nas missas e tal. Mas ali ela falou, pô, agora eu tenho vontade de assistir uma missa. E aí foi captando ela aquela coisa, aí foi indo no domingo, e aí lá tem um outro aspecto que aí, como é uma capela, tem um senso de comunidade. E cara, como é importante esse senso de comunidade na igreja católica hoje. Porque se eu for parar para pensar, a gente em grandes igrejas, em catedrais, a gente perdeu isso. Aqui mesmo tem uma catedral que é aquela coisa, tem pouca convivência, pouco conhecimento, é uma igreja imensa, então lá não. Todas as mesmas pessoas, uma igreja muito familiar, muita gente com crianças, e isso tudo criou uma atmosfera que arrastou o nosso coração, porque leva a família para dentro da igreja para conviver e não apenas para celebrar a missa. E cria laços de fora. E aí ela foi gostando, mas ainda não foi, assim, não ia todo domingo, às vezes ela não estava grávida, não estava tão disposta. Até que, na gestação, na fase final de Noah, nosso segundo filho, ela passou por algumas situações, não foi nada grave, não tivemos, graças a Deus, nenhum risco, mas algumas situações que deixaram ela muito apreensiva, e aí aos poucos ela foi vindo e foi se entregando à oração, entregando à missa. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque esse é um processo pessoal dela, mas ali a chave virou. É tanto que hoje a gente fala abertamente que Eva, nossa primeira filha, me arrastou para a igreja, porque foi por causa dela que eu voltei, e Noah, nosso segundo filho, arrastou ela para a igreja. E aí passamos a ir
na missa todo domingo, nosso filho nasceu, e, e, e aí, só que nesse período ainda não havia assim, eu percebia que ainda tinha um pouco de resistência em algumas coisas, que eu não sei dizer, mas algumas sutilezas talvez ainda tinha a resistência dela. Não ia para missa todo domingo e tal, ia sempre eu e minha filha, aquela coisa. Só que me surpreendeu foi que nesse período todo, primeiro, eu não estava tentando convencê-la, eu estava só fazendo o que eu fiz. Só que eu fiz muitas, muitas novenas pela família. Muitas novenas, sozinho, calado, sem falar para ela, ninguém sabia. Eu e Deus e Nossa Senhora. Muitas novenas pedindo pela minha família, pela conversão. E esse é o outro fator. A oração. O poder da oração. A gente tem o exemplo de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que passou 30 anos rezando por ele. E olha quem ele é hoje. E eu passei esse tempo todo rezando. E o marco para mim foi quando o nosso filho já tinha nascido, já estava ali, né, nos primeiros meses, eu fiz uma oração para a família, uma novena. Quando acabou a novena, a gente estava um dia na missa e eu ainda tinha muito tato com minha esposa em relação à igreja e tudo. Aí a gente estava na missa, fizeram a propaganda do encontro de casais, o SCC. Nisso ela vira para mim, vamos? Ali para mim foi a glória, foi a mão de Deus tocando na minha família. Porque o que aconteceu daí para frente foi só mais e mais e mais e mais graça. A gente foi pro SCC, mudou a nossa vida como casal, mudou a nossa vida religiosa em casa. Trouxemos, por iniciativa dela, práticas para dentro de casa. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? A gente, esses dias, estava até falando, né? Que tem já um ano disso, e aí conversando, e aí ela. Eu falei, o que você acha que nossa relação melhorou tanto? E aí tivemos algumas ideias ali, e eu falei, eu acho que é porque a gente trouxe Deus para dentro da nossa relação, para dentro de casa. Que até então a gente ia para missa, eu fazia minha oração, eu rezava meus textos sozinho. Mas não, a gente trouxe Deus todos os dias rezando junto, rezando em família, rezando com as crianças. A gente, às vezes, reza um texto com as crianças, às vezes ela reza um texto comigo, mas a gente tem a rotina que é inquebrável. E aos poucos eu vou introduzindo outras coisas. Né? Agora já tem um minuto da palavra. Depois eu até posso falar que práticas eu tenho, né, aqui na nossa família. Mas o grande ponto é, meus amigos, primeiro, o arrastamento veio pelo exemplo, não pela palavra. Segundo ponto, não adianta a gente ir para a missa e dentro de casa ser um cavalo, na rua tratar os outros mal, não viver de fato o que é ser cristão. Não adianta, é vazio e as pessoas enxergam e isso afasta. Você acha, né, que uma pessoa que está lá numa igreja, vamos dizer numa igreja evangélica, que é né, aquelas igrejas coloridas, aí ela vê o católico, sério, vai pra missa, aí na rua não dá um sorriso, chega dentro de casa e briga com o marido, briga com a mulher, briga com os filhos, uma pessoa amarga. Você acha que ela vai querer vir para a igreja? Você acha que adianta falar de sacramentos com essa pessoa? Adianta falar assim, olha, sacramentos que vão te convencer? Não, não adianta. Não adianta. O exemplo ele arrasta. E a gente, primeiro de tudo, para converter qualquer pessoa, a gente precisa ser exemplo. A pessoa precisa olhar em nós, com a nossa imperfeição, porque nós somos imperfeitos, estamos o tempo inteiro aprontando, nós temos a marca do pecado original. A pessoa tem que olhar para nós e ela tem que conseguir enxergar minimamente um traço de Cristo. Minimamente. Com a nossa bruteza, digamos assim. Ela precisa conseguir enxergar isso. Ela precisa conseguir farejar o cheiro de Cristo. O cheiro do que é ser cristão. O perfume que a gente precisa exalar, sem falar a boca. Abrir a boca. E São José Maria Escrivá, por exemplo, eu tenho aqui os livrinhos dele que sempre, tem uns 3 aqui, sempre consulto e me ajuda. Ele fala muito isso. A gente tem que viver. Essa é a santidade do cotidiano, é viver isso no cotidiano. E isso tudo foi o pacote completo para poder minha esposa querer ir. E a gente hoje tem como lema isso na nossa família. É viver a religião. A gente não vai ficar convertendo ninguém na rua. Eu não vou. Eu sei que o evangelho fala que a gente tem que ir pregar. Eu não vou converter. Eu quero que a pessoa se converta pelo que ela enxerga em mim e na minha família.
e ela vem me perguntar o que é. Aí é a hora que eu entro. Mas se ela não conseguir enxergar em mim o que é a Igreja Católica, na minha imperfeição, o que é a Igreja Católica, o que é ser cristão, na minha imperfeição, se ela não conseguir enxergar nisso, acabou, qualquer outro trabalho vai ser em vão. Então é isso que eu acredito no completo processo de conversão. E claro, esse durou muito tempo. Eu precisei ser muito paciente, que foi uma graça que Deus me deu, porque eu estava sempre em oração. Então foram muito tempo. A gente quer ver rápido, a gente quer ver a pessoa semana que vem ajoelhando. Não, não é assim. E hoje tem várias coisas ainda que minha esposa ainda não faz como prática. E tem o tempo dela. O que importa é que a gente precisa respeitar o tempo da outra pessoa e isso é amar. E ainda que ela nunca quisesse vir, eu preciso continuar fazendo o básico. Que é o quê? Servindo de exemplo. Servindo de espelho. Exalando o aroma. Porque é isso que é o ensinamento de Cristo. E, e o grande ponto aqui não é a lógica racional que vai convencer, e sim a lógica sobrenatural. Justamente dela enxergar e falar: eu quero beber desse vinho, eu quero comer desse pão que você come, porque você está diferente. E isso aconteceu comigo pessoalmente, como homem, como marido, como pai. Ela enxergou isso, minha mudança, minha melhora de vários aspectos, de muitos mesmo, porque eu encarnei isso na minha vida. Eu preciso me melhorar no sentido de melhorar as minhas imperfeições, de servir a minha família. Eu preciso me ordenar como homem, como pai. E foi todo esse pacote conjunto de coisas que eu falei para vocês que trouxe ela de volta. Então, eu gostaria de falar isso. Se você tem alguém que você queira converter, primeira coisa, para de encher o saco, de xaropar. Aí vai pra missa, chega em casa pé da vida porque a pessoa não foi, e aí desce a lenha. Porra, que absurdo, você não foi, eu tô lá. Cara, assim você só vai afastar. Tem que parar de encheção de saco, sabe? Não, se converteu também, não fica aquele cheio de escrúpulos, que agora tem que ser assim assado, se não for assim é pecado. Você afasta a pessoa, cara. Ela tem que sentir o cheirinho do queijo primeiro, para depois ela sentir o perfume da madeira, o perfume do pão, o perfume do vinho que a gente prova. Meus amigos, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Deus abençoe vocês aí no processo de conversão de quem quer que seja. E se vocês quiserem saber mais sobre alguma coisa sobre esse processo, sobre como é lidar com os nossos filhos nesse processo, posso trazer, e eu tenho plena consciência de que não é a verdade última, não é a verdade máxima, não é um padrão, um modelo a ser seguido, mas eu posso trazer a minha experiência para de alguma forma te auxiliar. Deixa aqui, deixa saber. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!